eu sou a professora Fernanda Fontinelli e hoje a nossa aula será sobre texto de opinião. Vamos dar início à aula lendo a tirinha. Quando o frio chegar, vou renovar meu guarda-roupa de inverno. Então todas as roupas velhas vão para as campanhas de agasalho. O altruísmo está na moda. Conseguiram perceber o texto da tirinha? É possível identificar nas falas das personagens uma espécie de ironia, não por parte delas, uma vez que servem apenas para refletir os pensamentos do autor. O autor expõe uma crítica sobre aparências nas redes sociais ou em público, utilizando-se do sofrimento alheio para benefício da própria imagem. Essa tirinha está ligada ao texto de opinião, visto que o autor procura convencer o leitor sobre determinado ponto de vista. Vamos conhecer um pouco mais sobre o texto de opinião. A definição: o texto de opinião é um texto argumentativo que exprime o ponto de vista de alguém sobre um determinado assunto. O autor, por meio de argumentos que sustentam a tese definida, procura influenciar o leitor, convencendo-o da sua opinião. Vamos conhecer agora as características do texto de opinião. Característica do texto de opinião: predomínio do presente do indicativo, linguagem formal adequada ao tema, recurso a expressões de apreciação, aprecio, gosto, bom, muito, bom, mal, recurso a expressão de opinião, penso, na minha opinião, julgo, creio. Os conectores essenciais em qualquer texto, no entanto, no texto argumentativo, o seu uso pertinente torna-se a argumentação clara e eficaz. O texto de opinião deve ser organizado e claro, com vista a persuadir e receptor. Estrutura do texto de opinião. Título deve ser expressivo, podendo antecipar a opinião do autor ou apresentar o tema. A introdução apresenta de forma breve o tema que será objeto de análise, a opinião do autor e a tese defender. O corpo do texto apresenta um conjunto de argumentos, razões que sustentam a opinião do autor, que se deve organizar de forma pertinente. Pode também apresentar ideias contrárias e defendida, contra-argumentação. Conclusão: retorna à posição defendida, procura reforçar a perspectiva expressa por meio de uma síntese dos argumentos ou retomando o argumento mais forte, pode recorrer a uma frase síntese para concluir. Temos aqui outro exemplo de um texto de opinião. Somos refugiados de Lais Park. Somos reféns da ignorância e da miséria. A opinião defendida no texto é a maneira como a corrupção e a falta de condições favoráveis para se viver colocam indivíduos com realidade diferentes, sendo uma das famílias um grupo de refugiados e a outra uma família que pertence a um país aparentemente com boas condições para o bem-estar, no mesmo nível de escassez e miséria. A partir da chave, elaborem um texto de opinião contendo o título, introdução, desenvolvimento, argumentos e conclusão acerca da temática apresentada. Na próxima semana iremos fazer a correção e a seguir falando sobre o assunto. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha compreendido o assunto. Retome a aula caso fique com alguma dúvida. Até nossa próxima encontro. Tchau.